Quem sofre com o nariz entupido sabe o quanto este problema incomoda e tira o sono. Você vai descobrir agora alguns mitos e verdades sobre a congestão nasal. Dificuldade para respirar, espirros e redução da capacidade de sentir cheiros e sabores são alguns dos sintomas provocados pela congestão nasal. O entupimento do nariz é causado geralmente por alergias, rinites, infecções virais ou bacterianas. Nós conversamos com o médico Eric Melo para descobrir o que é mito e o que é verdade sobre esse problema. Usar descongestionantes de ação tópica por muito tempo ajuda a tratar os sintomas da congestão nasal? Mito. Na verdade, o vasoconstritor, que é o descongestionante, ele tem uma indicação por um período curto de uso. O paciente tem uma gripe, um resfriado, então se ele usar até 5 dias, não tem problema, ele é feito para isso. Agora, se você usa mais que esse tempo, o medicamento ele tem um efeito que a gente chama de rebote. Quando você pinga, ele murcha o nariz. Quando passa o efeito da medicação, o nariz fica mais entupido ainda. Aí você pinga de novo. Então fica um ciclo vicioso e o paciente ele não consegue mais parar de usar. Aí ele já tem uma doença, uma rinite, pelo uso desse medicamento, que é o que a gente chama de rinite medicamentosa. A congestão piora quando estamos deitados? Verdade. Dependendo da posição que você deita, existe um reflexo, que é o reflexo nasopulmonar. Então, quando você deita do lado esquerdo, o nariz esquerdo vai entupir e a narina direita vai ficar mais pédia, para você respirar mais pelo outro lado. Se você deitar do outro lado, ocorre o contrário. Um paciente que não tem nenhuma doença, ele não percebe isso, mas um paciente que tem uma doença nasal, que já gera uma obstrução, por exemplo, se ele tem um desvio do septo, que é a parede que divide o nariz ao meio, para o lado esquerdo, quando ele deitar do lado direito, ele vai sentir obstrução, que aí ele deveria respirar pela outra fossa, ela já está entupida. Mas um paciente que não tem nenhuma doença, ele não percebe isso, mas é um reflexo, é normal. Assoar o nariz regularmente estimula a descida do muco? Mito. Não existe essa necessidade de você assoar o nariz com uma regularidade. Na verdade, quando houve a secreção, você você assoa, mas na verdade não é necessário fazer isso como um ato regular. Devemos evitar temperos picantes enquanto estamos com o nariz entupido? É uma verdade parcial. Existem algumas pessoas que têm uma rinite que a gente chama rinite gustativa. E essa rinite ela é induzida por algum tipo de alimento. Geralmente tempero, condimento picante, algum outro tipo de tempero no alimento. Mas de uma forma geral não. As pessoas não têm essa restrição pelo fato de estarem com o nariz obstruído. Inalar vapor de água facilita a remoção da secreção? Verdade. A hidratação, ela faz com que o muco fique mais fino, com isso ele consegue ser eliminado com mais facilidade. A gente pode inalar, na verdade a inalação ela é melhor para a via aérea inferior, quando o vapor de água chega lá nos brônquios, na traqueia, na árvore respiratória que a gente chama baixa, né? Para o nariz, a melhor é a lavagem nasal, que é feita com a solução salina. O uso de dilatador nasal é eficaz no tratamento da congestão nasal? Verdade, em algumas situações também. Os dilatadores que você fala são aquelas, geralmente hoje a gente tem um curativo que você coloca no nariz para ele abrir as asas, que a gente chama da narina. Ele ajuda nos pacientes que têm obstrução da região caudal do nariz, que a gente chama da entrada, por exemplo, um desvio de septo na região da ponta do nariz. Mas um paciente que não tem uma obstrução caudal na região anterior, ele não ajuda muito. É saudável inalar álcool para descongestionar o nariz? Não, não é mito, né? O álcool e outras substâncias também inalatórias, como aquelas substâncias à base de mentol que alguns pacientes usam, eles dão uma falsa sensação de desobstrução. Na verdade, eles irritam as terminações nervosas da mucosa e o paciente tem uma sensação falsa de alívio.